Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias do São Paulo, que vai ter a semana livre para poder se preparar para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro. Além disso, especulações que o São Paulo agora vai contratar um novo atacante devido à lesão do André. Além disso, o transfer-ban já está tudo resolvido no São Paulo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Paulo deu parabéns, hein, o Edu? Mas também isso aí não interessa para o São Paulino, né? O que interessa de fato para o São Paulino é a questão dos jogadores contundidos. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia, Jailson, Mari, fã de esportes. Olha, Bruno, foi um caos ontem aqui, várias notícias ruins, mas aos poucos a gente vai tendo uma repercussão, eu não vou dizer totalmente positiva, mas do que realmente vai acontecer daqui pra frente. Eu vou começar, claro, com os machucados, né? O Marcos Antônio tem uma lesão muscular, ele já tá fora do jogo contra o Cruzeiro no final de semana, vai ter toda a data FIFA para se recuperar e é dúvida pro jogo contra o Botafogo. O objetivo é prepará-lo para o jogo do dia 18 contra a LDU pelas quartas da Copa Libertadores da América. A situação do André Silva foi bem mais complicada, mas ainda não é tão terrível como a do Caleri e a do Rian Francisco, que tiveram que passar por cirurgias de LCA. Ele teve uma lesão no ligamento posterior e um estiramento no ligamento anterior do joelho direito. Hoje ele vai no especialista em joelhos, o Dr. Moisés Cohen. O Dr. Moisés operou o Caleri, operou o Rian Francisco e está cuidando do Lucas Moura. Então esse é o médico que o São Paulo procura quando tem problemas em joelho. E aí o médico vai observar os exames feitos, deve solicitar novos exames. São duas opções: a cirurgia, aí ele só volta mesmo ano que vem, ou um tratamento convencional que pode demorar perto de 90 dias, o que daria ali comecinho de dezembro, talvez para jogar uma ou duas rodadas do Brasileirão. A gente não deve nem contar muito com o André Silva mais para essa temporada. São 3 atacantes de área que o São Paulo perde, só tem o Dineno para essa posição à disposição, por isso o clube já está monitorando o mercado. Alisson, Lucas Moura também são jogadores que só voltam depois da data FIFA, bem como provavelmente Arboleda e o Wendel. Na questão do transfer-ban, foram 2 assuntos ontem, o primeiro está resolvido, é a boa notícia. O São Paulo pagou os $300 mil ao Cerro Porteño, caiu o transfer-ban da FIFA com esse pagamento, então o São Paulo está tranquilo. O que o São Paulo tenta agora é resolver o transfer-ban do Metalist, porque enquanto isso não acontecer, com uma autorização especial da FIFA, o Mailton, que já está contratado e já está treinando no CT, não pode ser devolvido pela Chape ao time ucraniano e não pode ser repassado ao São Paulo. E seria fundamental resolver o problema nesta semana, porque o Enzo Dias está suspenso para o jogo contra o Cruzeiro no final de semana. A única notícia que a gente pode falar como boa, Bruno e companheiros, é que dentro de campo o time está em 7º lugar, 8 partidas de invencibilidade no Brasileiro, 6 vitórias nestas 8 partidas, time reagindo na competição nacional, Bruno. Boa, Edu, obrigado, viu? Essa é uma excelente notícia, claro, para o São Paulo, o desempenho do time dentro de campo. Já a gente... Ai, Plata. Edu, você tá com um semblante assim meio pensativo. O que você tá pensando? Não, ai plata lá e não ai plata aqui, não entende? Tem dinheiro no São Paulo, não tem dinheiro no Corinthians? Vocês estão preocupados com o Corinthians. É assim que se faz, viu, Ronaldo? Quando deve, paga, tá vendo? Quanto tempo faz que o Corinthians tá nesse processo? Eu acho legal isso isso aí de vocês, que vocês ficam tão assim... Por que tá gaguejando? Não, porque... Fica vermelho não, eu fico feliz porque pelo menos vocês estão sendo citados em alguma coisa, né? Eu acho legal isso. Agora, é o seguinte, o São Paulo teve essa excelente notícia, pode contratar e provavelmente vai contratar, porque a lesão do André Silva, que vinha bem se destacando, resolveu jogar, fazer gols e estava numa fase legal. A lesão é séria, provavelmente ele nem volte esse ano. E tem mais a lesão de um jogador que vem sendo falado por vocês todos os dias e bem, que é o Marcos Antônio, Cicinho. Exatamente, Renato. Na verdade, assim, a boa notícia seria o São Paulo não ter caído nesse transfer-ban, né? Mas, assim, a tempo foi aí, conseguiu dar a volta por cima, mas que isso não volte a acontecer, até porque é um momento delicado realmente para o São Paulo. O São Paulo precisa de mais um atacante, né? O André aí lesionando novamente nessa posição, né? Caleri, enfim, o São Paulo está tendo o Rian com essas questões de lesões, então o São Paulo vai para o mercado agora e essa baixa do Marcos Antônio, mas acredito que não foi tão grave, o Marcos Antônio em breve possa
possa estar novamente aí ajudando a equipe do São Paulo. Um detalhe antes de falar do São Paulo, bem rápido. Quanto o Corinthians gastou a mais com o Félix Torres? A mais. Com juros? É. Vai dar... Vai dar uns 15 pau a mais. 15 milhões. De juros. Bem lembrado. 6,6 milhões. Tá bom. Errar na contratação do cara é uma coisa, faz parte. Ainda... Né? O cara não foi bem e tal. Mas esse negócio não deveria ter, obviamente. Vai somando. Aí o problema é que no Brasil nós temos uma espanholização do futebol. Né? A diferença de Corinthians e Flamengo onde está? Com 15 pau você poderia trazer um atacante que você não tem hoje, por exemplo. Exatamente. Transferban, Arnaldo. Pintou o Transferban. Pingou. Esse carimbo que o São Paulo nunca teve, tem. Já tem mais uma... Mérito da gestão Casares. mais uma da administração. É diferente, eu acho, da questão do Corinthians, porque o São Paulo tentou, ou está tentando, em tese, um caminho diferente. Né? E não do calote A gente acha, né? Do ajuste de contas, a gente acha, né? É a bandeira desse novo segundo mandato do Casares, que, aliás, conseguiu politicamente viabilizar no segundo mandato que não existia. Tudo isso tem essa construção. Então, o responsável por tudo isso é o Casares. Quem contratou o Bobadilla foi o Casares. Sim. Quem contratou o Félix Torres foi o Augusto. Foi o Augusto, e quem negociou o parcelamento foi o Augusto. Então, o Stabile tem alguns... Ele só está tentando fechar a porta, né? Não foi ele que abriu. Tem alguns álibis para quem está chegando agora, por enquanto. O Casares não tem álibi algum. E o Vessone ficou bravo comigo aqui, que eu falei o valor do Transferban. Porque mais do que a dívida é a vergonha do carimbo e ter chegado a ponto de um Transferban quando você está devendo $300 mil para um time, né? De um parcelamento que você não concordou e tal. Então, o Transferban do São Paulo foi revisto em menos de 24 horas, ele já está liberado, já não parece mais. O Vessone fica mandando, viu, Tironi? A tabela, ele tem uma tabela lá, que é os times. Vamos lá, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Como é que são os caras, os times estão agora. Vamos lá. O que manda para mim. No Transferban? Manda para mim. Os times brasileiros com Transferban. E o São Paulo apareceu lá pela primeira vez. Eu vi. Tava lá. Tem lá o Corinthians. Essa é a página oficial do Transferban. Paysandu, né? Cianorte. O Ipatinga. O Cianorte não. O Real Brasília e o Colorado Atlético. O Corinthians. E o Corinthians. É isso, né? E tinha o São Paulo. E tinha o São Paulo. Aí o São Paulo apareceu ontem, aí foi aquele corre-corre e tal. Antes de ir pro dentista, o Casares autorizou um pagamento de $300 mil ao Cerro, já aceito e já caiu o Transferban do São Paulo. Mas a mancha eterna, o print também, né? O print do Vessone, ele vai ficar me colocando isso na minha cara algumas vezes. Então, Casares, parabéns. O que isso significa na prática para o Transferban para o São Paulo, manutenção do Transferban, é que o São Paulo, depois de ter perdido, o André Silva vai fazer exames hoje para decidir se ele vai operar o joelho ou se ele não vai operar. Se ele não operar, é tratamento conservador com perspectiva de, no mínimo, 90 dias inativo, sem a certeza de uma resolução efetiva do problema. De qualquer forma, 3 meses, acaba a temporada. Quem vai decidir é o jogador, o cúpula médica. Se ele operar, são cerca de 6 meses. Né? Seria a reconstrução do ligamento. Como ele... Aí que tá, você vê como é que é a questão da idade, Tironi? Como ele é um atleta que não é muito velho e não tem muito desgaste, o corpo permite até a hipótese do tratamento convencional da regeneração do... Se fosse um atleta mais desgastado, mais velho, ele teria que, evidentemente, operar. Então, é uma situação que eles vão discutir. De qualquer forma, o André Silva é o terceiro centroavante do São Paulo fora da temporada, com problema no joelho. Caleri, Rian e André Silva. Sem o Transferban, o São Paulo iria ao mercado para tentar uma contratação de última hora de um atacante para completar o elenco para a disputa da Libertadores do Brasileiro com as características que o Vessone sempre falou. Sem custo de direito federativo, disponível, não pode ser da Série A do Brasileiro. Todo mundo já jogou 7 partidas. Série B, pode ser o Mailton, que está difícil ele de regularizar. Porque aí quem tem Transferban é o Metalist da Ucrânia e não libera o jogador. Então, talvez até o dia 2 o São Paulo faça um corre para tentar um atacante
que atacante bom poderia... Foi a mesma situação com o Dineno, que até agora não correspondeu, certo? E foi contratado para o lugar do Caleri, né? Enfim, não é uma certeza que o São Paulo vai conseguir contratar um centroavante. E acho que a situação aí que se coloca agora, na verdade, ela está um pouco separada. Ela se misturou com o Transferban, mas a situação do time para 2025, a gente sabe. Esse limite, talvez mais um jogador, esses 2 campeonatos com essa situação de restrição orçamentária. O que a gente não sabe ainda, e o que é do Transferban ao FIDIC, ao plano de reconstrução, à arrecadação, ao Marinax, ao etc, etc, etc. Então, antes de o Morumbi, que está aqui atrás de você, sabotar o time de futebol, torcer contra, fazer a informação, que o Morumbi esclareça as suas coisas, porque está cheirando mal, hein? Está cheirando mal, né? E não adianta post ou tal, porque depois que... Primeiro foi o fator técnico, treinador. Saiu o treinador, o alvo já não estava tão fixo, já estava passando para a administração. Agora, com esse carimbo do Transferban, Tironi, é o carimbo da administração Casares, que teve todas as condições, como disse o Massini, não uma situação insolúvel como a do Corinthians parece, para deixar o São Paulo minimamente do trilho. Ele não está conseguindo. E acho que ele não tem credibilidade. Ele ainda tem 1 ano e meio de mandato. Então vamos ver como é que vai ser esse próximo passo extra-campo. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando desse desempenho de Crespo após assumir a comissão técnica do São Paulo. Abre aspas, sob o comando de Crespo, São Paulo tem aproveitamento de campeão do Brasileirão. Tricolor conquistou 74% dos pontos desde a sua chegada. Em 9 jogos são 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que foi para o Flamengo logo na sua estreia. Enfim, o São Paulo se tornou um time completamente diferente desde a chegada de Crespo. O bom futebol apresentado tem se transformado em vitória e no Campeonato Brasileiro o rendimento sob o comando do argentino é superior ao dos campeões brasileiros nos últimos anos. Crespo dirigiu a equipe em 9 partidas e foi derrotado apenas uma vez para o Flamengo, e isso aconteceu na época na sua estreia. Desde então, o tricolor empatou 2 vezes e venceu outras 6, atingindo a grande marca de 74% de desempenho. Se você comparar com os últimos campeões brasileiros, o Botafogo na temporada passada somou 69% de aproveitamento, o Palmeiras 71%, anteriormente em 2022 também 71%, já o Atlético Mineiro 74% e em 2020 o Flamengo 62%. Enfim, em sua última entrevista coletiva, o treinador são paulino até brincou com a questão e lamentou não ter retornado antes ao clube, que poderia estar em uma condição melhor no campeonato. Abre aspas para Crespo, uma lástima, tinha que chegar antes. É um momento bom, legal, em que dá tudo certo, com comprometimento das partes dos atletas, grupo que tem fome, tem ânsia de ganhar. A fase atual do treinador mudou as projeções do clube para o ano. O foco na chegada do treinador era fugir ali da zona de rebaixamento que estava incomodando a equipe, e as Copas haviam ficado em segundo plano. Com a arrancada conquistada e o time na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode voltar a sonhar com uma boa campanha e com o título da Copa Libertadores. Enfim, uma ótima matéria aí do GE, né? Trazendo essas informações do Crespo, que realmente mudou a cara do São Paulo e agora faz o torcedor são paulino, todo mundo criar uma expectativa que realmente dá para ganhar a Copa Libertadores. É muito possível. Basta continuar com esse trabalho, pezinhos no chão, e quem sabe dá para sonhar com o tetracampeonato. E no Brasileirão, tentar somar o máximo de pontos possíveis, e quem sabe título meio difícil, mas tá ali pelo menos conseguir garantir uma vaga direta na próxima Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!